dia. Dormi até 9 horas. E preciso tentar mais uma vez pra me conquistar o mundo. Consegui. Ai, gente, ó. Acordei de manhã e aí Luquinhas tá fazendo muita crise, não consigo comer. E aí eu começo a chorar, eu fico mal, já fico pensando, ai, eu tenho de novo, tá? Meu racional não já foi, sabe? Ai, peraí que preciso não ficar tonto. E como mãe, eu me permito pirocar mesmo, porque é muito autocontrole a vida inteira, sabe? E aí eu consegui ele ter banho. Tive que fazer lavagem, que o intestininho tava preso. Ele conseguiu dormir. E aí, nesse que ele conseguiu dormir, eu consegui soltar vlog. Consegui liberar post do clube. E vim descer rapidinho aqui, mas tô de olho pra subir. Mas sabe que eu tô aquele dia de tensão? Que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Ai, ai. Enfim. Malhar aqui. Vida de gente que existe. Eu sumi esses dias. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas eu sumi. Não sei nem o que eu gravei ou não. Luquinhas não tá bem esses dias. Ele mudou muito para padrão das crises, tá com muitas crises. Isso me deixa muito mal, muito arrasada. E aí eu fico sem conseguir vir aqui. Continuo lendo meus livros, continuo estudando, tentando trabalhar, mas eu fico sem vontade de gravar nada, sabe? É muito difícil depois editar e lembrar sua tristeza de novo. Ai, ai. E aí tem um monte de coisa acontecendo também, e aí eu fico bem baixa astral. Mas eu tô acabando o Gatsby, a releitura. Vou acabar daqui a uma página. Não deu pra terminar, porque eu preciso pôr outro trabalho, não tinha como atrasar, né? Prioridades são outras. Mas faltou uma página. E comecei Napoleão finalmente. A biografia super atrasada mais uma vez. Acho que eu não vou conseguir seguir o Clube Etos de novo. E tem um livro que eu comecei, que é Dr. Fausto, Thomas Mann. Que desafio gostoso. Pense que vai ser um calhamaço que eu acho que eu vou amar. Eu não sei se ele é calhamaço, porque eu não sei se ele tem mais de 500 páginas, sabe? Vou dar até uma olhada. Mas depois eu comento sobre cada uma dessas leituras. Ontem eu fiz um desabafo grande na outra rede. Eu vou colocar aqui porque não quero desabafar de novo. Já foi feito. A catarse emocional já aconteceu. Gravei esse vídeo aqui algumas vezes, não tô conseguindo fazer com que ele saia. Eu tenho ficado um pouco sumida daqui, da rede. Tenho feito minhas coisas e tal, mas eu tô numa fase que eu tô me sentindo muito exausta e atribulada de tanta coisa, né? E
Eu sempre fui uma pessoa que dou conta, vai dar, não sei o que, não. Mas meu emocional, lógico, está diretamente ligado como o Luquinhas está, né? E Luquinhas, dentro dos limites dele, dentro do possível, porque eu não sou uma pessoa de criar fantasias, mas eu sou uma pessoa de fé, sim. Tava indo muito bem. Mas depois que ele teve Clóvis, e é muito comum com crianças que têm morbidades neurológicas descompensarem. Então Luquinhas, que já foi uma criança que já usou 9 remédios anticonvulsivantes, que ficou mais de 9 meses na UTI para compensar tudo, e que estava aqui em casa, dentro do possível, curtindo, melhorando, começando a ingerir bem por boca, reduzindo anticonvulsivante. A gente estava com 5, tirando 1 para ficar 4. Clóvis chegou e bagunçou tudo, e foi uma crescente assim, ó. Sábado e domingo foram um dos piores dias. Então ele passa em alguns no médico, vai amanhã repetir os exames, mas provavelmente a gente vai ter que aumentar todas as medicações que a gente estava reduzindo, voltar outras, né? E é muito triste isso, porque é dar uma ré, sabe? É dar uma ré pesada. Ai, Jamília, é uma ré pra depois pra frente. Mas a gente sabe o quanto que as crianças, elas regridem. Porque a quantidade de remédio também, ela deixa a criança apática, dormindo, sem muita interação, sem conseguir comer direito, sem aproveitar a vida, sem aproveitar a vida. Então é bem difícil, sabe? E eu tô assim, tentando. Enfim, já não estavam dias fáceis, por outras questões também, de muita mudança no trabalho, de me sentir sobrecarregada com um monte de coisa que surgiu. E aí é assim, né, gente? Na vida a gente precisa, às vezes, parar e replanejar tudo, né? E porque tudo que eu tinha programado na minha vida, de voltar pra minha carreira, tentar investir mais na minha carreira, seguir com os clubes, me dedicar àquilo, eu tava imaginando tudo, eu tive que parar e falar, eita, apaga tudo e faz tudo de novo. E é muito frustrante isso, sabe? Eu tava voltando a começar pra academia e tal, e eu não consigo nem trabalhar direito, toda hora eu tenho que sair correndo do trabalho, largar tudo e vir pra cá. Aí eu fiquei mexida também com a coisa da Helena e da Aline. E eu prometi ela que ia dar todo o apoio. E eu não tô conseguindo dar o apoio que ela precisa. Eu não consegui nem lançar a rifa ainda, que eu prometi que ia lançar. Quem não sabe o que eu tô falando, veja o último vídeo ao vivo que eu fiz. E aí eu recebi um abraço hoje. Eu comprei o livro, né? E eu tava esperando ansiosamente esse livro. E ele tava demorando pra chegar. Eu tinha comprado, só que eu descobri que eu não finalizei a compra em dezembro. Aí eu entrei em contato com a Jaque e aí eu vi que eu não tinha finalizado a compra. E eu não sabia quando que ia chegar, enfim. E aí chegou hoje, um dia que eu tô bem arrasada, o livro da Maria. E o meu veio com dedicatória. Essa semana eu recebi o da Mônica. E o da Maria veio também com dedicatória. E ela falou que a minha história inspira. Olha, Jaque, eu acho compatível ouvir isso quando eu vejo a tua história. A tua história e a história da Maria, né? A história da tua família, do teu marido, do que a história de vocês, essa história inspiradora. A entrega, a aceitação. Né? Não tô dizendo que
é fácil, mas vocês mostraram como foi abnegar de praticamente tudo pra viver e cuidar da Maria, aproveitar enquanto ela esteve aqui, sabe? E não desistir da Maria, sabe? Isso é inspirador. E aí hoje eu tava no meio de uma reunião, né? De neuroonco, que eu faço neuroonco, né? Que é tumores na cabeça. Tava no meio da reunião. E aí eu tava falando da reunião. E eu parei tudo. Que isso? Minha carreira tá um caos, porque eu tenho que parar tudo toda hora. Eu não tô dando conta. Eu parei tudo pra vê-lo, porque ele não tava bem. E aí dá vontade de desistir de tudo. E aí eu voltei aqui e comecei a ver de novo a história da Maria. Eu pensei, cara, não vai ter sim coisas que eu vou ter que deixar de lado. Mas jamais desistir. Jamais desistir. Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra estudar, ler, trabalhar. Sempre foi meu combustível. Sempre foi. Inclusive, era das coisas que me mantinham bem durante tudo isso que a gente tá passando. Porque eu me sentia útil, eu me sentia necessária, sabe? Então, eu tava conseguindo, lógico que dias e dias, né? Dar conta das coisas de Lucas e seguir fazendo as coisas como eu gosto, cheio de coisa. Só que tem hora que cansa. Nadar. E você descobrir que a maré te botou toda pra trás. E isso me fez essa semana não querer mais nada. Trabalhar tá difícil. Até trabalhar, até em casa. Trabalhar em casa hoje na reunião eu tive que largar tudo. Isso é muito frustrante. E eu sei que minha prioridade tem que ser ele. E eu fico nesse embate, sabe? Então essa semana, esse dia eu já tava, cancelando um monte de coisa da minha vida. Tranquei a faculdade. Saí de um monte de clubes de leitura. Tive que dizer não a alguns projetos, até de carreira, sabe? Tô pensando em sair de dias de trabalho. Nossa, tô tendo que parar tudo e recalcular a rota, gente. E é muito difícil porque eu tô sentindo uma sequência de desistência e eu não sou a pessoa que desisto. Pra isso, viu? Lucas, mamãe tava chorando porque mamãe queria o Bubu. O Bubu, a chupetinha. Mamãe também queria. Empresta rapidinho pra mamãe. Rapidinho. É rapidinho, é emprestar. É sua. A chupetinha é sua. Só vai emprestar. Rapidinho, ó. Rapidinho. Pronto, obrigada. Obrigada, viu? Ajudou mamãe. Mamãe nem tá mais chorando, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui estou. Um bebê querendo dormir, que não dorme. Consegui hoje gravar o vídeo de lidos de fevereiro. Consegui editar e publicar. E o resto foi trabalho, estudo do trabalho. Vou tentar ali liberar o Machadão Contocast. Gravei o Conto Espelhos, Machado de Assis. Sabe aquela coleção listrada da Penguin? 50 contos de Machado de Assis? Então, já foram 6 de 50. Até o final do ano termino. Mas alguns a gente correlaciona com o livro da leitura coletiva do momento. E a gente fez isso agora. Mas é isso. Quando ele dormir, eu vou lá tentar publicar o Machadão Contocast no grupo. E... enfim, não sei o que eu vou fazer depois.
estou. Acho que vocês já sabem, né? Tudo que tá acontecendo, enfim. Por causa de Lucas, eu tô me sentindo lost, perdida. Não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Então vamos voltar aqui pra alguma coisa. Falar dos livros. Eu falei que eu terminei Dr. Plácido Vendôme, né? Amei. Acho que deu 4,5, mais ou menos. Por causa da escrita mesmo, que a escrita não me atrai. É um livro que eu li pela curiosidade literária, intelectual e cultural. Fofoca cultural. Fiquei muito triste com o final do diretor. A gente depois descobre que um egípcio comprou o Ritz, reformou o Ritz e tentou dar o glamour que ele tinha anteriormente. Mas eu não fazia ideia dessa história do Ritz, do Hotel Ritz, né? De todo o antissemitismo que tinha lá dentro, de tudo que aconteceu. Nossa, não fazia ideia. Amei o livro. Eu acho que tem uma resenha da Gabi. Acho que é dela. Acho não, é dela sim, porque foi ela e a Larissa Virtuoso que indicaram o livro. Eu não tinha visto, eu não vi ainda a resenha dela, vou até ver. E se eu lembrar, gente, eu vou deixar linkada aqui, eu nunca lembro. Daí, depois disso eu acabei acabei o Grande Gatsby, a releitura pro clube. Gente, é um livro pessimista, tá? Com uma mensagem extremamente pessimista. Eu já tinha dado 4,5, mas agora dei 5. E ele traz muito dessa destruição de valores, sabe? Quando você tira toda a moral, tira qualquer instituição dessas de religião, família e tal, a sociedade entra em combustão e autodestruição. E é isso que o livro mostra, sabe? Nada, não existe apego a nada, não existe nada ali que segure ninguém. Então, nossa, e aí eu tô lendo agora do Harold Bloom as notas que ele fez sobre esse livro. Tem um livro sobre esse livro. E interessante que eu não tinha para pensar, eu tinha visto sim que não tem nenhuma mulher admirável nesse livro. Mas ele faz uns contrapontos, né? As mulheres, que é bem do Fitzgerald, assim, é um livro bem cheio de testosterona, gente. As mulheres, elas são loucas, desvairadas, cheias de vida e bêbadas. E os homens são sóbrios, rígidos e maus, sabe? Tem um contraponto de posicionamento aí, bem interessante. Eu acho que é isso, eu tô lendo ele agora, inclusive, eu tô chegando quase 50% desse livro. Porque eu quero fazer um podcast lá pro grupo, explicando os principais pontos que a gente não tem abordado do livro, né? Que a gente não tem abordado em nossas discussões, porque a gente faz uma discussão muito completa. Eu e a Ká, a gente grava um vídeo discutindo, debatendo tudo que a gente pesquisou, que a gente leu, as nossas impressões pessoais, e a gente tá ficando boa nisso, viu? Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir segurar o clube em relação às minhas coisas pessoais de vida, porque tá ficando tenso. Mas, cara, as nossas discussões que a gente faz, eu e ela, que a gente senta e entrega pra vocês. Depois, eu lendo aqui Harold Bloom, tipo, a gente falou isso, né? A gente viu isso, a gente chegou isso, a gente analisou isso, a gente conversou sobre isso. Tudo. E algumas coisinhas que eu marco, assim, tipo, aqui tem 4 páginas. Tipo, olha só o que eu marquei, 2 coisas nessas 4 páginas, sabe? O resto a gente falou. Adoro. Bom dia, um belo dia nublado, São Paulo. Ai, eu vim fazer a sobrancelha. Tô meio sumida esses dias porque o Luquinhas não tá bem. Então eu fico meio assim pra gravar, já falei com vocês. Mas ontem eu consegui aproveitar até a vida um pouquinho. Orlando ficou com o Luquinhas, eu desci 7 andares. Eu tinha combinado com o pessoal pra fazer o dia das... Não era o dia das mulheres, mas a noite das mulheres. Que era uma coisa que a gente fazia antes da pandemia lá no prédio. Então desceram várias mulheres e cada um levou sua comida, sua bebida. E eu fiquei descendo e subindo. Teve até que eu desci com o Luquinhas rapidinho. E foi bom, foi bom.
A gente começou umas 8 horas e meia-noite eu já tava em casa. E era só 7 andares, então eu consegui subir, descer, subir, descer. Hoje tem um batizado. Aí eu tô meio confusa hoje no que eu vou fazer. Mas eu preciso falar antes que eu comece a escutar o áudio da Debs, do Dr. Fausto Thomas Mann. Eu quero falar antes de escutar o álbum, porque eu não quero ficar contaminada, entre aspas, com as interpretações da Debs, que já leu o livro e a segunda leitura dela, Debs do Labocós. E não é contaminado de sentido ruim, não, gente. Eu quero ouvir, porque eu quero muito ouvir os insights dela. Então eu vim falar antes, porque eu sei que eu não vou aguentar. No caminho pra casa eu vou botar pra ouvir aqui no carro. A gente conheceu já, tipo, os dois personagens principais. O narrador, que é o Serenos. Thomas Mann, o Dr. Fausto. Falei? Nem sei se eu falei o livro. Os Serenos. Eu tô no início, gente. Eu tô no capítulo 7. Era pra terminar o capítulo 7, mas eu falto, assim, sei lá, algumas pagininhas pra terminar o 7. Mas enfim. Conheceu os Serenos. E esse Serenos é um narrador que ele é 2 anos mais velho que o Adrian Leverkan, que é o personagem principal dessa história. É um livro que envolve muita música, filosofia. Então, vai ser uma pegada difícil pra mim, porque por mais que eu goste desse assunto, eu sou um girino na área. E aí, o Dr. Fausto, os Serenos, ele no primeiro capítulo tá lá tentando mostrar sua idoneidade, tal. E eu até mandei lá no grupo, porque eu passei os personagens principais, mandei uma listinha lá no grupo do Labocós. E peguei algumas características da internet deles e já botei algumas impressões minhas. Eu até questionei se o amor dos Serenos pelo Adrian não era simplesmente uma amizade, mas um amor romântico. E eu tô meio assim, desde que até o próprio Harold Bloom questionou a sexualidade do Nick Carter, do Gatsby e seu amor pelo Jay Gatsby. Eu achei, no fim das contas, que é um amor no sentido amplo, não simplesmente o amor sexual que o Nick tem pelo Gatsby, sabe? É um amor que tem admiração e que, se tiver essa questão sexual, ela é menos importante em relação à granditude da admiração que ele tem por ele e a identificação que ele tem por ele. Mas existe uma vertente aí e aí o negócio já virou ideologia, né? A pessoa parou de tentar interpretar o que o Fitzgerald queria dizer, porque existe até um questionamento em relação à sexualidade da Fitzgerald e já transformou tudo em ideologia. Mas é bem interessante essa visão da relação do Nick e Gatsby. Voltando pra Mann. Então, Serenos, pra mim, ama sim. Ama no sentido sexual da palavra, o Adrian. E ele vai lá traçando toda a infância, como ele conviveu com o Adrian. E quando ele escreve, gente, já tá ali em 43. Meio da Segunda Guerra Mundial. O Adrian já tinha morrido há 2 anos. Então, você já sabe que o Adrian morreu, tá? E ele fala que ele tá com 60 e poucos anos, ele é professor de filosofia, os Serenos. Fala que o Adrian é um gênio, que conheceu com ele desde a infância. Começa a relatar a casa do Adrian, o pai e a mãe do Adrian, a mãe muito bonita, o pai dele lá mexendo com borboleta, caracóis, escrevendo, tal. E também mexendo com alguma coisa mística, alguma coisa oculta, tá? Mostrando um pouco desse misticismo aí. E o Adrian achando tudo muito banal, assim, eu pelo menos senti tive essa sensação. E assim, aí depois fala que é sobre o irmão dele, o irmão mais velho dele, que ia ficar com a granja, e ele que foi pra virar um erudito. E ele era muito inteligente. Então ele era o tipo de aluno que sabia tudo já, muito genial, muito genial. E eles não eram da mesma sala, os Serenos e ele, mas eles conviviam ali no colégio, que eles foram para outra cidade para esse colégio. E aí eles começam a discutir algumas questões dessa cidade, né? O comportamento. Sim, lembrando que ali onde o Serenos nasceu, ele fala que era uma cidade protestante, mas que a família dele era católico, tá? E ele no início já questiona Deus, né? Ele fala, eu acho que meu amigo está com Deus. Sim, Deus deu logo no primeiro capítulo. Porque a gente sabe que tem um pacto fáustico aqui, né, gente? E aí o capítulo 6 deu bug na matriz, porque eu amei. Porque vai se questionando a questão, o povo e
a tanto de coisa ruim que já se fez em nome do povo. E aí, logo antes, ele questiona também a questão da Segunda Guerra Mundial. Se meio que todo mundo vai perder. A gente vai perder se a Alemanha ganhar no fim das contas, por tudo que estava acontecendo. E se a Alemanha perder, a gente vai perder também. Enfim, bem superficial. Botei aqui algumas questões. Eu vou ouvir o vídeo da Debs. Eu sei que ela, ao capítulo 6, ela deve destruir pra gente, assim, moer, moer, moer. E botar ali pra gente toda a questão. Porque assim, eu citei bem por alto essa parte que ele fala do povo, né? Porque é profunda demais, profunda demais. Eu só falei isso, assim, do povo, o tanto de coisa que, em nome do povo ruim que já foi feita, é muito gigante, sabe? Ai, tá, peraí. Deixa eu ver se você tá atrasada. Acabei de ver o podcast da Débora e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que realmente ela fala que o Serenos, ele é um humanista. E ele fala realmente muito disso porque ele fala até que a esposa dele é Helena. Não tão bonita quanto a Helena de Troia, mas que a Helena não tô bonita não, nada bonita como a Helena de Troia. Ele fala no sentido irônico. E isso é importante pra gente desenrolar da história, que ele é humanista. Achei que ela ia trabalhar um pouquinho mais a questão da cidade do Pasto do Povo. Mas acho que eu vou tentar explorar isso no Telegram se eu conseguir, se eu tiver tempo, né? Com essa louca aqui. Tava arrumando as coisas do batizado junto com a Jaque, né? Do batizado que vai ter do Adam. Eu sou madrinha, eu amo os meus padrinhos. E a mãe do Serenos, ela é latina. E eu tinha esquecido da importante que a mãe do Thomas Mann é brasileira, latina também. Então, né? Hoje teve o batizado. Eu ajudei mais cedo de manhã rapidinho a arrumar as coisas do batizado, depois foi batizado. E aí agora finalmente eu consegui parar pra ler e voltei aqui pra Arte do Romance, da Virginia Woolf. Esse livro faz parte do do Clube da Fala Fernanda. Eu tô na metade do livro. É um livro curtinho da Virginia, são 9 ensaios que ela fala sobre a escrita, a leitura, ela traz essas divagações. O primeiro ai, nossa, a câmera tava pra lá. O primeiro, ela traz um pouco da comparação dessa história de leitor contemporâneo, de ler livros de contemporâneo versus clássicos, sabe? E ela puxa a sardinha pros dois lados. Então é bem interessante. O segundo, meu preferido até agora, mas eu tô no quarto ainda, então tem um caminho a trilhar. Mas o segundo é uma viagem através da janela da biblioteca onde ela está. Ela consegue fundir a imagem da janela com o livro. E até quando ela fecha o livro e você teoricamente volta para o mundo real, você não sabe mais se o que ela tá falando é que ela tá lendo ou se é a imaginação dela ou até o que ela tá vendo ali. E a Virginia, ela teoricamente tinha transtorno bipolar, né? E ela se matou por não aguentar mais ouvir vozes. Então, ela tinha uma imaginação fervorosa. Então, pensei, que capítulo precioso. O terceiro fala sobre a releitura. O quarto, ele fala um pouco sobre como ler, né? Que você tem que julgar, assim, o livro e tal. E a questão sobre julgar ou não o autor. Conhecer ou não a história do autor e o que fazer com isso. Nossa, gente, que delicinha de livro. Eu tenho que agradecer a Fernanda, porque eu não teria lido se não fosse ela. Muito bom. Tô gostando bastante. Tô no foco aqui de que eu tenho que acabar ele até amanhã. E é minha prioridade logo resolver ele. Gente, chocada. Tô lendo aqui o livrinho, né? E a Virginia Woolf quer mete o pau em Harry, Jamie e o Foster.
Como assim? Fora que tem frases aqui excepcionais. Se lembrar amanhã eu paro pra ler. Eu marquei várias aqui. Nossa, a Virginia escreve muito bem. Meu Deus, mas não é uma questão só de técnica, né? Ela escreve meio instintivamente. Acho que é por isso que ela reclama do Harry Ford. E do Harry Ford, ó. Do Harry James e do Foster. Bem, hoje foi um dia de altas produções. Consegui malhar, tá? Peguei aqui o capítulo 7 da Arte do Romance da Virginia. Eu quero acabar esse livro hoje, tá? Faltam 40 páginas, eu acho. Não é um livro para se ler correndo, mas eu tô no fluxo dele. Eu acho que assim, vou conseguir seguir. Já falo um pouquinho sobre ele. E hoje também eu consegui montar uma rifa beneficente que eu tô querendo montar para aprovação. Fiz tudo. Consegui liberar umas coisas do clube. Consegui... tô liberando o vlog agora, tá subindo pro YouTube. E consegui dar banho no Luquinhas, consegui ajudar a dar papinha no Luquinhas. Então as coisas hoje parece que estão fluindo. E voltando aqui, esse livrinho. Esse livrinho era pra, a cada momento que eu tivesse uma coisa interessante lendo dele, eu parar pra poder falar com vocês, porque é muita coisa. Então, como eu não fiz isso, várias se perderam e o time se perdeu. Mas, o que eu sinto, né? Da Virginia Woolf, eu só li hoje, até hoje dela, uma ficção, que foi Mrs. Dalloway, que eu amo esse livro. Deve ter algum dos vídeos lidos do ano passado em que eu falo um pouquinho dele, minha experiência de leitura com ele. Eu não lembro se na época eu ficava tanto falando sobre os livros nos vlogs, assim. E a Virginia, ela tem uma capacidade que é muito surreal. Dizem que ela tinha transtorno afetivo bipolar, TAB, não sei, né? Mas ela foi uma mulher que ela se matou por ouvir vozes. Então, e ela tinha um autoconhecimento sobre os sentimentos dela que às vezes me falta repertório para entender as coisas que eu sinto. E lendo ela, eu consigo interpretar os sentimentos que eu senti, sabe? Olha que loucura. Olha como a literatura pode ser importantíssima. E eu também vi hoje de manhã vários vídeos da Fala Fernanda sobre esse livrinho, né? Porque eu tô lendo no clube dela. E o que eu sinto é que a Virginia, ela tem uma capacidade de transformar essas emoções, sentimentos, essas coisas que a gente não consegue nomear, em letras. Isso é um dom, gente. Isso é um dom, isso é um dom, isso é um dom. Aí agora eu tô lendo parte de um capítulo que é sobre as mulheres na literatura, né? Ela começa falando que quando você fala sobre esse assunto, e tem aquele teto todo seu, que também é uma não ficção sobre isso, né? Que ela pode estar falando sobre as mulheres como objeto da literatura ou as mulheres como escritora. E aí ela fala que para você falar de grandes mulheres, você tem que conhecer as mulheres comuns daquele seu tempo. Ela fala assim, né? Somente sabendo quais eram as condições de vida da mulher média, quantos filhos tinha, se possuía dinheiro próprio, se dispunha de um aposento só para si, se contava com ajuda para criar os filhos, se havia criadagem, que parte do serviço doméstico lhe cabia, somente podendo avaliar o modo de vida e a experiência do mundo ao alcance da mulher comum, é que podemos explicar o sucesso ou o malogro da mulher em comum como escritora. Eu acho que deve dialogar muito com o teto todo seu. Vontade de parar para ler tudo, mas não dá. Shakira tá aqui. Shakirinha tá melhor Ui, minha mão tá pegando bem. Shakirinha tá melhor do problema do quadril dela, bem melhor, e muito melhor do problema da pele dela também. Mas assim, ela tá tomando remédios contínuos, né? E Luquinhas, a gente sentiu uma certa melhora dele também, porque esses dias foram tensos. É isso. Bom dia, gente. Foi que eu consegui pôr um negócio pra se sustentar. Foi ali atrás. Luquinhas tá um pouquinho melhor. E aí, ontem eu terminei aquele livro, A Arte do Romance, da Virginia Woolf. Que delicinha! Um dos melhores ensaios da parte final foi o da mulher romancista. Bem parece com a temática do Teto Todo Seu. E eu acabei também vendo os vídeos da Fala Fernanda agora de manhã. O último ensaio do resenhista, eu não gostei.
por alguns motivos. O primeiro motivo é que aquele ensaio ficou fora do seu tempo. O tempo provou que a teoria dela não estava certa. Dos demais, ela nunca errou, tá? Certíssima em tudo, nunca errou. Mas desse especificamente, ela não estava certa. Que ela fala que o resenhista não... ele só prejudica. Porque ele transforma o escritor num escravo para vendas, né? E que ele tem que fazer o gosto do resenhista, que na verdade é o gosto do leitor. É diferente do crítico literário, mas ela fala que o resenhista está fadado. Então, imagine hoje a quantidade de booktubers, instabooks, essas coisas que tem. Só prova o poder que tem os resenhistas, né? Mas tá tudo bem, Virginia. Você acertou o resto tudo e você é maravilhosa. Dê 5 estrelas. E tô lendo, que eu já falei com vocês, Thomas Mann, Doutor Fausto. Eu li até a página 60 alguma coisa e hoje eu tô fazendo as marcações, as anotações que eu não tinha feito ainda. Mas eu vou parar agora pra estudar um pouco de onco, que eu vou dar aulas de tarde. É isso, tô aqui trabalhando, aqui.